Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do seu Conexão Campo PI. E nesse vídeo eu vou literalmente colocar a mão na massa, mostrar o antes e o depois da limpeza da horta. A horta que estava cheia de ervas daninhas, matinhos e um pé de abóbora que sufocava as outras plantas, mas que pelo menos produziu 12 abóboras, juntando com essas 3. Então, aqui é a horta depois de ter sido limpa, pelo menos tirado todo aquele mato, o pé de abóbora que já estava no fim da produção e algumas ervas daninhas. Mas a gente percebe que alguns canteiros ainda precisam ser preenchidos. E apesar da horta ter sido tomada por ervas daninhas e por um pé de abóbora que sufocava bastante, a gente ainda encontra alguns pés de pimenta. O pé de quiabo morreu porque já estava no fim da produção mesmo. Mas se um quiabo seco desses que estão aí cair no chão, molhar, ele é bem capaz de produzir mudinhas que posteriormente produzam os quiabos. Aqui temos alguns canteiros preenchidos. Nesse vamos plantar coentro e nesse também. Já nesse outro, a gente vai enriquecer o substrato porque já está envelhecido. A minha mãe sempre usou canteiros suspensos por serem mais simples para trabalhar e porque as produções sempre foram para consumo próprio e nunca precisou ser em larga escala. Nesse caso, até algumas hortaliças arbustivas, como a pimenta, também são plantadas em canteiros suspensos, pelo mesmo motivo de serem apenas para o consumo próprio e não em larga escala, tipo para venda ou algo do tipo. E olha só que linda a pimenta de cheiro. Para mim, toda pimenta de cheiro é aquela que não arde e que coloca cheiro e gosto na comida. Simples assim. Nesse canteiro de bacia, eu pretendo plantar uma pimenta de cheiro, só que daquelas compridas. Quem souber o nome, pode me dizer nos comentários. E por falar em comentários, agradeço a todos que estão comentando, isso ajuda bastante. Então, agora chega de conversa e vamos botar a mão na massa. Primeiro eu vou mostrar as sementes de coentro. Na verdade, cada bolinha dessas é um fruto que contém 2 sementes. E a próxima semente a ser plantada é essa de pepino. Enquanto eu plantava, a minha mãe ajeitava os outros canteiros. Dizem que o ideal é colocar as sementes de coentro de molho determinado tempo. Isso ajuda no tempo e no processo de germinação. Mas você pode plantar direto e molhar logo em seguida, que vai dar no mesmo. Como eram poucas sementes, eu plantei de forma arredondada, obedecendo o formato da bacia, não em fileiras como a gente costuma plantar nos canteiros. Então, vamos para o segundo canteiro que precisa ser plantado. E como vocês percebem, ele não é tão grande assim.
Vamos então para as sementes de pepino. Esses envelopes você pode encontrar em alguns supermercados ou em lojas de artigos para fazenda ou sítios. Como cada envelope desse rende pelo menos de 30 a 40 sementes, eu vou dividir o plantio entre esses dois canteiros. No entanto, aí não é o lugar definitivo para eles. Quando as mudinhas estiverem prontas, a gente vai remanejá-los em outros lugares para eles crescerem e produzirem bem. E diga-se de passagem, o pé de pepino produz bem rápido. Entre 30 a 60 dias. Parece muito rápido, porque realmente é muito rápido. Essa erva toda entrelaçada em um pé de tamarindo é chamada de melão São Caetano. Tem propriedades medicinais também. E olha só, ela toma de conta de tudo se você deixar. Ainda falta reorganizar muita coisa na horta, mas com o tempo a gente vai conseguir. E vocês vão participar desse processo. Nessa reorganização, a gente pode realocar alguns canteiros, mudando de um lugar para o outro, ganhando espaço. Temos também algumas cebolinhas verdes em vasos de garrafas plásticas. E vejam só, dentro da horta também tem alguns exemplares de rosa do deserto. Essa vermelha é muito linda. Gostaram? Diga nos comentários. Mas vamos lá para o próximo canteiro. Esse é o canteiro que precisa ser mudado o adubo, ou pelo menos enriquecido o substrato. Mas isso ficará apenas para a parte da tarde, porque o sol está muito quente. E eu ainda vou molhar as sementes que eu plantei. Aquelas roupas ali não são estendidas, não, elas são para forrar o canteiro mesmo. Tem até um sutiã. E olha só, essa é uma das pimentas mais saborosas e mais cheirosas que existem. Pelo menos pimenta de cheiro. E é desse tipo que eu vou plantar naquele canteiro de bacia. E eu vou plantar pelo menos 2 mudas destas pimentas naquele canteiro lá do canto, feito de bacia de pneu. As mudas já estão bem grandinhas, no ponto de colocar no lugar definitivo. E mudando um pouco de assunto, vocês já devem estar se perguntando por que a horta ficou naquele estado. A minha mãe passou por uma cirurgia de visão e precisou de repouso, e então a horta ficou um pouco esquecida. Mas agora, juntos, iremos revitalizar essa horta. E antes de molhar as sementes, gostaria de mostrar para vocês essas rosas do deserto. São realmente muito lindas.
mas tenho que concluir o trabalho da horta pela parte da manhã, aguando as sementes plantadas. Ficou parcialmente nublado, então o sol vez e outra dava uma treguinha. Confesso que molhar as plantas é uma das partes mais prazerosas no serviço na horta. Meu irmão acabou de espalhar coco babaçu numa mesa ao sol para secar. Ele vai fazer azeite. O azeite produzido por ele é muito bom, é maravilhoso. Mas esse produto artesanal está cada vez mais difícil de ser encontrado. E um dos motivos seria mesmo por conta da dificuldade de encontrar matéria-prima e no fato de que os mais jovens não estão herdando a tradição de fazer o azeite. O processo de fabricação envolve esforço e dedicação. Do coco babaçu se aproveita tudo, a casca para fazer carvão, das amêndoas se faz o azeite e cocadas, sem falar do leite que serve para colocar no peixe ao molho. O leite e o azeite do coco babaçu, por exemplo, são bastante utilizados durante a Semana Santa. E de volta à horta, lembram-se do quiabo seco que eu encontrei? Pois é, eu vou mostrar para vocês como é a semente dele. Diferente da do coentro, que é um fruto, a do quiabo é realmente uma única semente. E do jeito que ela está aqui, está pronta para ser plantada. Meus amigos, a tarde está caindo. E à medida que isso acontece, a paisagem muda um pouco de cor e vira um espetáculo. Você já sente o cheirinho de café passado na hora. E aí então, a vontade é só de parar e tomar esse cafezinho delicioso. Mas a minha paradinha para o café só vai acontecer depois de todo o serviço terminado na horta. Vamos lá preencher alguns canteiros? Essa parte coberta é uma casa de forno, onde se produz artesanalmente a farinha de mandioca. E por falar nisso, está chegando já o tempo das farinhadas. É um tempo maravilhoso. Primeiro, a minha mãe remexeu todo o adubo antigo, aerando ele, para depois eu acrescentar esse substrato mais orgânico. Nesse momento, se você chegou até aqui, gostaria de pedir que você curtisse, comentasse, compartilhasse e seguisse o nosso perfil. Ative também o sininho de notificações
para que o YouTube te notifique sempre que a gente tiver alguma novidade no canal. O adubo adicionado é bastante rico em matérias orgânicas, como restos de folhas, gravetos, entre outros. E olha só a consistência e a textura desse adubo. Agora ele está pronto para ser plantado. Esse adubo é encontrado debaixo dos pés de mangas e pés de caju do quintal. E então é recolhido e colocado em compostagem para ficar no ponto de ser usado em canteiros ou jardins. E saindo da horta, olha só quem encontramos. Bonito. Ele dorme aí, né, mãe? E olha só quem ganhou liberdade, ó. A galinha que estava presa com os dois pintinhos. Um pintinho é dela e o outro é de chocadeira. Então, ela aceitou o pintinho. Que bom, então. Por isso ela ganhou liberdade. E tá aí a natureza, ó. Aqui tá entardecendo já. Os serviços da horta, o ideal é sempre começar mais cedo por conta do sol mesmo. E à medida que o tempo passa, as galinhas vão procurando os puleiros. Pessoal, vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês como é a flor do mamão macho. Ela pode até produzir, mas os mamões vão ficar pequenos. As flores do mamão macho dão em cachos, ao contrário das flores do mamão fêmea, que brotam mais na base do caule do mamoeiro. Então, se você encontrar um pé de mamão desses, pode desistir que ele não vai produzir os mamões que você quer. Tá tudo calmo. As galinhas aqui, elas são criadas soltas. A mãe não deixa elas presas. O risco de criar galinhas soltas é que tudo que você planta pode virar alimento para elas, ou seja, elas fazem uma limpa em tudo. Pessoal, e é nesse espaço aqui que a minha mãe junta aquele adubo para fazer a compostagem e colocar nos canteiros. Estão vendo aquela casinha ali? Geralmente é utilizada para separar algumas galinhas, mas já foi utilizada também como chiqueiro de porco. É quase que um hotel para porcos e galinhas de engorda. E para todo canto que a gente olha, tem uma galinha ciscando e procurando comida. E se ela encontrar alguma plantinha, elas vão literalmente almoçar essa planta. A tranquilidade aqui é um convite ao descanso mental do dia a dia estressante da zona urbana. Eu sou professor e sei disso como ninguém. Então, aqui eu busco o meu refúgio. E quase encerrando com essa imagem belíssima
dessas flores roxas, aproveito para agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. A vida nos ensina a viver da intensidade que ela determina, aproveitando cada instante, afinal, o momento de ser feliz é o aqui e agora. Então, me despeço por hoje e ao mesmo tempo te convido para uma nova jornada no próximo vídeo.